time do Barcelona vê o seu rival Real Madrid perder na rodada e empata contra o Real Betis. Um final de semana onde o que saiu melhor para o Barça foi a rodada do que em si a sua partida. É isso que nós vamos falar após a vinheta. Vamos lá, o time do Barcelona foi escalado com Chesney, com De Araujo, Cubarsí, Baldé, Frank de Jong, Gavi, Pedri, Yamal, Ferran Torres e Lewandowski. Essa foi a escalação inicial do Barça. No jogo, o time do Real Betis foi com o objetivo de contra-ataque, né? Como 99,99, só para não dizer 100%, dos adversários do Barcelona vão contra o Barça. Contra-ataque, o time do Pellegrini com Antony, com Lo Celso, tem bons nomes que poderiam ali fazer um bom enfrentamento com a zaga do Barça, que poderiam atacar o Barça, que poderiam tentar. A posse de bola era toda do Barcelona e as tentativas eram todas do Barcelona. O Barça abre o placar aos 7 minutos do primeiro tempo com Gavi, e é uma jogada muito boa porque o Ferran ele recebe, ele vê o Gavi livre e passa. O Lamine Yamal acerta, vai pro Ferran, ele vê o Gavi livre, passa pro Gavi. Foi uma jogada de conjunto, bem aquele tipo que o Hansi Flick gosta de ver o time do Barça. Pelo fato de que o Barça nessa mesma temporada já goleou o Betis, parecia que o Barça poderia encaminhar ali mais uma goleada. Mas o contra-ataque vai do Betis, tentativas vão do Barcelona, o Barça perde uma tentativa aqui, outra tentativa ali. O Betis empata o jogo com o Natan aos 17 minutos. O time do Betis empatou. E nisso que o time do Betis empata, o Barça parece que deixou o nervosismo tomar conta. Aí a gente tenta ver explicações. Porque assim, cara, o que vai acontecer no final do primeiro tempo, começo do segundo tempo, aí no segundo tempo entra Rafinha no lugar do Ferran, né? O Pedri sai do time, entra o Eric Garcia, entra o Gerard Martin. Mas independente dos nomes que entram, o que a gente viu na partida, muito mais o Betis contra-atacando no primeiro tempo. Muito mais no primeiro tempo. Porque no segundo tempo praticamente só deu Barça. Praticamente só deu Barça. Era um Barça que finalizava, só que não conseguia concluir a jogada. Então, pra mim, qual a explicação de não ter vencido do Betis hoje? Era o nervosismo? Era algo de bastidor? Era ansiedade? Hoje o Yamal não fez uma boa partida. O Yamal hoje não faz uma boa partida, errou. Ele tentou muito, mas hoje os resultados, tanto para chute quanto para passo do Yamal, deram errado. Então hoje o Yamal falhou na partida. O Pedri, por exceção, hoje perdeu muitos lances, talvez mais por mérito do rival do que ele não ter ido bem. O Rafinha ainda não voltou da data FIFA. É o nosso Rafinha, mas isso eu vou falar depois. Então, essas circunstâncias juntadas ao Barça errar gols, ao Barça errar no último chute, porque a zaga do Betis hoje fez o Natan ali e o Bartra fizeram uma partida de, assim, zagueiros de Copa do Mundo hoje. Não deixaram muitos lances, o Barça não concluiu a gol, porque a zaga fechou ali. O próprio Adrian, goleiro do Betis, também foi bem. Tempo passa, o Barça não consegue o segundo gol, o Betis segura o empate e o ponto do Montjuic. Então é isso, o Yamal não fez uma boa partida hoje, o Yamal ele é gênio, extraterrestre, o Yamal é uma lenda, o Yamal é um futuro lenda, né? Talvez lenda não agora, mas o Yamal é uma futura lenda. O Yamal é um gênio, o Yamal é um extraterrestre, o Yamal joga demais, a gente não pode normalizar, o Yamal é incrível só com 17 anos. Hoje ele não foi bem, hoje ele não acertou os chutes, não acertou muitos passes. O Pedri, que normalmente é um cérebro do Barcelona, hoje também não foi tão bem assim. Começou hoje com Ferran, mas cara, não dá Ferran e Leva junto, sabe? Porque o Ferran ele não é um ponta. O máximo que o Ferran vai fazer é um cruzamento ou outro ali, mas o Ferran ele não é ponta. Aí tu tem o Ferran, às vezes entrando na área, para liberar então o lateral, o seu ponta, e tá, né, o Baldé ali como ponta, e ter ele o Leva ali, hoje não deu certo. Hoje não. Se fosse o Ferran ocupando uma posição mais recuada e tu tem o Rafinha e o Yamal, acho que poderia ter ido melhor, tá? Mas hoje faltou.
Então era um Barça que talvez pensou que o gol sairia ao natural e foram passando os minutos, o gol não saiu. Talvez o nervoso, porque se ganha hoje tá mais perto ainda do título, mas a gente não vê esse time nervoso em muitas situações, né, cara? Aí alguns vão dizer que o gol do Betis o Araújo errou. Tá, pode ter sido sim um erro ali do Araújo, mas no segundo tempo não tem muito Betis atacando, né? No segundo tempo é mais o Barça falhando, é o Barça perdendo, né? É o Barça sendo travado pela zaga do Betis e não conseguindo. Se não deu em passes, vai com o chuveiro na área. Mas tem jogos que tu tem que fazer a vitória vir. Principalmente pontos corridos, tu tem que fazer a vitória vir. Não acho que o Barça corre o risco de perder a partida em algum momento. Mas claro, como o Barça não perdeu, perfeito, né? No fim a rodada talvez seja a sorte de campeão, porque a rodada ajudou o Barça. Cara, o Rafinha não voltou depois da data FIFA. Diz que é um desconforto. Beleza, mas já é o terceiro jogo que ele não começa jogando. Já é o segundo jogo que ele entra no segundo tempo e não entra naquele nível. Depois, na saída dele de campo, parece que teve um desentendimento dele ali com o Ter Stegen. Parece que ele saiu brabo, o Rafinha. Cara, eu não quero aqui falar o que não é. Tá? O Hansi Flick vai dizer que foi desconforto, que ele tá voltando e de fato ele sentiu bastante quando entrou no último jogo. Mas será que não é um pouco psicológico? Será que ele não tá um pouco, sabe, com essa pressão do que deu aí da data FIFA? Porque foi uma repercussão total, né? Não sei, mas não é o Rafinha do Barça, tá? O Rafinha do Barça ainda não voltou da data FIFA. A gente quer ver o Rafinha do Barça jogar. É o que a gente quer ver, o Rafinha do Barça. Beleza? A rodada, no fim, ajudou o Barça, né? Porque o Real Madrid perdeu pro Valência, Vinícius Júnior perdeu o pênalti, o Real Madrid perdeu pro Valência no Bernabéu por 2-1. Acho que poucos esperavam, porque o Valência mal na temporada e até foi goleado por 7-1 do Barça, mas o Valência ganhou do Real Madrid. Com isso o Barcelona tá agora olha só, o Barça tá 10 pontos do Atlético de Madrid, que joga amanhã, tá? O Barcelona tá a 10 pontos do Atlético de Madrid, mas isso pode ser reduzido a 7, 8 ali se o time do Real Madrid ganha, né? Não perde do Sevilha. Mas o Real Madrid tá fora da briga, tá? Pra mim o Atlético de Madrid. Pra mim o Atlético de Madrid tá fora da briga, tá? Então eu não vou mais contar o Atlético de Madrid, porque pra mim o Atlético de Madrid tá fora da briga. O Barcelona tem 4 pontos a mais que o Real Madrid. Ah, cara, poderia ter sido pra 6, né? Se o Barça ganha hoje, a diferença é de 6 pontos. E o Barça pode ser campeão na antepenúltima rodada. Tinha gente falando que podia até ser campeão no El Clássico, se ganhasse todas. Mas beleza, tá? Não tem problema. O Barça segue líder, 4 pontos à frente do Real Madrid. Não ganhou quando... Eu não gosto desse termo, mas não ganhou quando dava para não ganhar. Porque o Real Madrid perdeu na rodada. Se o Real Madrid não tivesse perdido, a diferença ia ficar bem menor. Mas vamos lá, que não seja mais margens para erro do time do Barcelona. Que o Barcelona não erre mais, porque agora é a hora de confirmar o título. Agora a gente tem que pensar em confirmar esse título de La Liga. Agora o Barça tem Borussia Dortmund quarta, né? O Barcelona tem Borussia Dortmund quarta. É jogo perigoso, é jogo difícil, mas que a gente acredita que o Barça deva aí ganhar, que o Barcelona deva... porque é no Montjuic. É crucial que o Barça ganhe. É crucial. Porque o jogo da volta na Alemanha não pode ir pra lá com empate. Vai ser um jogo tenso, mas que a gente torce aí pelo Barça, tá bom? É isso. Não sei se tem muito o que acrescentar. Foi de todos os jogos... Esse foi o único que não foi fantástico. Porque nesses últimos jogos o Barça tem sido fantástico, espetacular. É bom de ver o Barça jogar. Hoje não foi. Mas a gente espera que na quarta volte esse Barça que a gente conhece, o que não significa que não vai ser uma partida difícil contra o Borussia, né? Mas é isso então. Valeu.